Olá, graça e paz. Muito obrigada a todos vocês que chegaram a esse canal, Palavra Viva, onde a palavra do nosso Deus, ela vai ser aberta no Salmo 23. Hoje nós vamos pegar alguns pontos do Salmo 23 para a gente meditar de uma forma bem tensa, bem profunda do Salmo 23, o Salmo de Davi. O salmista Davi, ele fez essa canção dos Salmos e aqui nós vamos meditar de uma forma maravilhosa. O tema do Salmo 23 diz assim: Deus, o nosso pastor. Amém? O Deus dos Salmos é o meu e o seu pastor. E o salmista diz assim no verso 1: O Senhor é o meu pastor. Então, ou seja, no percurso da caminhada, o salmista Davi identifica logo no verso 1 que o Senhor é o meu pastor. Mediante essa caminhada que o salmista fez no Salmo 23, ele reconhece que Deus, que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Então, ou seja, quando eu identifico no início da caminhada que o Senhor é o meu pastor, que Ele está comigo nessa caminhada, nada eu terei falta, porque Deus, Ele supre todas as minhas necessidades. Amém? E nessa caminhada com o pastor, Ele vai me conduzir em pasto verdejante. Olha o que diz o verso 2. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Nesse caminho, nesse trajeto, o pastor, ele está comigo, está com você. Olha o que o pastor faz comigo, contigo, como o salmista Davi relata aqui. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém? Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. O interessante do verso 3 é que diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas. Veredas são caminhos estreitos, são caminhos apertados. Porque nessa caminhada, meu irmão e minha irmã, nessa caminhada vem os desvios inesperados dessa caminhada. Aí nós encontramos essas veredas que são caminhos estreitos, que são caminhos, muitas das vezes são os problemas que têm nos assolado, são as dificuldades, são os caminhos escuros. Mas quando o pastor está junto comigo e com você nessa caminhada, nesse percurso, nós conseguimos enxergar uma luz no final do túnel, e essa luz é Jesus, é o pastor que está esperando por mim e por você no final dessa caminhada. E a vereda é de justiça por amor do seu nome. A palavra de Deus diz isso. É veredas, mas é de justiça. O Senhor, o pastor, está contigo nessa caminhada. O Senhor, o pastor, está comigo nessa caminhada. Eu e você não estamos sozinhos nesses desvios inesperados que encontramos no meio do caminho. Creia, meu irmão e minha irmã, creia que Deus está conosco nessa caminhada, nessa jornada, e a vitória já é certa, porque Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E essa vitória já está garantida em nome de Jesus. Ninguém tira de mim e de você. Ninguém tira essa vitória, porque o Senhor já fez por mim e por você. Mesmo que o caminho esteja estreito, mesmo que o vale esteja escuro, mas o Senhor, o meu pastor, o seu pastor, está comigo e contigo nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos nesse percurso. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. E o interessante disso, meu irmão e minha irmã, é que quando o pastor está guiando o seu povo pelo caminho, mesmo que venha desvio inesperado, ele está guiando o seu povo na retidão, nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o pastor está me guiando em retidão. E o interessante é que muitas das vezes os problemas vêm, as veredas vêm,
o vale vem, o vale da sombra da morte também vem. É porque Cristo, Ele quer nos guiar em retidão, porque Ele sabe, Ele conhece o fim desde o princípio. E Ele sabe que os problemas, às vezes, é necessário, porque os problemas nos aproximam de Deus, os problemas nos aproximam do pastor, ao ponto de eu reconhecer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque esse pastor, o Senhor Jesus, Ele sabe que muitas das vezes estamos cambaleando na fé. E se Jesus voltasse hoje, eu estava perdido. Porque quando as coisas estão bem, porque quando as coisas estão favoráveis, porque quando as coisas estão boas demais, eu acabo esquecendo de Jesus, eu acabo esquecendo do pastor. Por isso que às vezes Deus, o pastor, permite que algumas provas venham sobre mim, sobre você, para nos colocar de volta ao caminho. E Ele olha para mim, para você, filho. Ô filho, não é esse o caminho não. Não é esse o caminho que eu tenho para você. Volta para o caminho, filho. Filho, reverte essa situação que você está vivendo, porque não é esse o caminho que eu tenho para você. Eu tenho um caminho de paz. Eu tenho um caminho que eu estou ao seu lado, sendo o seu pastor, e nada vai te faltar. A paz de espírito, a paz interior. Eu sou contigo, filho. Volta para o caminho. Reverte os seus conceitos. Quando o pastor me chama para viver em retidão, quando o Senhor Jesus me chama para viver em retidão, é para mim fazer o que é para mim fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está fazendo errado. Infelizmente, a troca de valores estão deturpados. Quando o Senhor me chama para viver em retidão com Ele, é para me chamar o pecado pelo nome. É para mim ir contramão do mundo. É para mim ir contramão do mundo. Quando o mundo está chamando o errado de certo e o certo de errado, Deus está me chamando, Deus está te chamando para fazer o certo e o ponto, independente que o mundo todo está trocando, invertendo os valores. Mas eu e você devemos fazer a diferença, porque nós estamos nessa caminhada e o meu pastor está comigo nessa caminhada, me guiando, segurando na minha mão. E Deus diz para mim, para você, filho, o caminho é certo e ponto, mesmo que o mundo diga que é errado. É por isso que Deus está nos chamando para viver em retidão com Ele, viver uma vida honesta ao lado do Senhor, e contramão do mundo, mas seguir os princípios bíblicos. Assim diz o Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você, que eu e você vamos contramão do mundo, mas para seguir o que a palavra de Deus nos diz. Mesmo que a caminhada esteja estreita, mesmo que o caminho esteja difícil por causa das dificuldades, mas o pastor, o meu pastor, o seu pastor está conosco. Olha o que diz o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Amém? O verso começa, ainda que eu ande, ou seja, o interessante daqui desse verso 4, que o pastor, ele tem o bordão e tem o cajado. Existe uma diferença entre o bordão e o cajado. O bordão e o cajado não é a mesma coisa. O bordão é aquele que tem a vergadura na ponta do bordão, tem aquela vergadura. E já o cajado é aquela vara. Então, quando o pastor, ele vai ali batendo nas ovelhas, encostando nas ovelhas para mostrar a ovelha qual é o caminho. Vai assim, direcionando, encostando na ovelha
o cajado para direcionar ela qual é o caminho. Mas se aquela ovelha sair do caminho, ele usa o bordão, porque o bordão ele vai pegar a ovelha pelo pescoço e vai tirar a ovelha do aprisco. Olha que coisa maravilhosa! O nosso pastor, o meu pastor e o seu pastor, ainda que eu ande, ou seja, ainda que eu decida, ainda que eu vá para longe, ainda que eu decida ir pelo caminho do vale, ainda que eu decida ir pelo caminho do vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor e vai usar o bordão para me tirar desse aprisco, para me tirar desse vale, para me tirar do vale da sombra da morte. Com o cajado, o pastor está mostrando para as ovelhas qual é o caminho. Mas mesmo se essa ovelha se desviar do caminho e ir para longe, o pastor vai atrás dessa ovelha e usa o bordão com aquela vergadura na ponta e vai ali, puxa a ovelha que está ali no aprisco. Olha que mensagem maravilhosa, porque no início o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa, mesmo que em meio ao caminho inesperado, existe desvio inesperado no meio do caminho. E quando isso acontece, o Senhor, o pastor, vai usar o bordão, vai usar o cajado para ir ali te resgatar. Por isso que eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o pastor está comigo nesse percurso. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que coisa maravilhosa. Verso 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui traz uma lição para mim e para você, porque na nossa vida acontece coisas que é inevitável a gente ter inimigo. As pessoas muitas das vezes olham para a gente, cria aquela empatia, aquela coisa de achar assim, não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de cicrano. E os nossos adversários, nossos inimigos se incomodam com a nossa felicidade, se incomoda com o meu jeito de ser. E muitas das vezes nós mesmos nem sabemos que temos inimigos, né? Porque as pessoas se incomodam com a gente mesmo nem sabe. E com isso vem as perseguições. Mas nós devemos ter uma coisa em mente. As pessoas podem até ser o nosso inimigo. As pessoas podem até ser o nosso inimigo, não gostar da gente por causa de alguma coisa ou outra, mas a gente nunca sejamos nós inimigos de ninguém. Devemos orar pelos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz isso, nos dá conselho sobre isso. Devemos orar pelos nossos inimigos e devemos também orar pelas pessoas que nos perseguem. E a palavra de Deus ainda nos diz: se depender de nós, tenha paz com todos. Então eu e você devemos manter a paz com todos, orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que estão nos perseguindo. Se as pessoas querem ser nossos inimigos, entendeu? Por causa do nosso jeito de ser, porque se incomoda talvez com o meu jeito extrovertido, de me dar bem com todo mundo, e se incomoda o ser humano. Nem todo mundo consegue lidar com isso. Isso causa inveja e as pessoas não conseguem lidar com isso e acaba nos perseguindo pelo nosso jeito de ser. Mas nós não devemos ser inimigo de ninguém, devemos orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que estão nos perseguindo e, se possível, manter a paz com todos. E quando estamos com o nosso pastor, com o nosso Jesus nessa caminhada, nenhum inimigo, visível ou invisível, pode roubar o que Deus tem para mim e para você. Vou repetir mais uma vez. Quando estamos com o pastor na caminhada,
Nenhum inimigo, visível ou invisível, pode roubar o que Deus tem para mim e para você. Amém? O que é teu, ninguém tira, meu irmão e minha irmã. A sua bênção é sua, vai chegar na hora certa, no momento certo. Ninguém pode roubar o que o Senhor tem para você, o que o Senhor vai colocar na tua mão. Porque Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus fiel. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. É esses que são os nossos inimigos. Isso está lá em Efésios 6, verso 12. Os nossos inimigos, mas quando Deus, o nosso pastor, ele está no caminho, nenhum inimigo tira de mim e de você o que Deus vai colocar na minha, na sua mão, em nome de Jesus. A vitória já é sua. Creia, meu irmão e minha irmã, que a vitória já é sua em nome de Jesus, porque o Senhor, o seu pastor, o meu pastor, ele está contigo nessa caminhada. E os desvios inesperados faz parte do processo, faz parte da caminhada, esses declínios faz parte, mas a gente sabe que o Senhor, o nosso pastor, Ele está conosco no vale, Ele está comigo no vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Amém? Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Meu irmão e minha irmã, não desista da caminhada. Não desista porque você não está enxergando uma luz, porque está tudo escuro. Mas eu falo para você, o pastor, ele está contigo nessa caminhada. E essa caminhada tem um destino certo, que é a casa do pastor. O Senhor está voltando e Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E esse lugar é a casa do pastor, é a casa do meu pastor, é a casa do seu pastor. Um lugar onde não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Parece estar difícil, mas o Senhor está contigo nessa caminhada. Não desista, meu irmão, não desista por causa dos desvios do caminho, por causa do vale. Mas Deus está contigo e Ele quer te dar a recompensa. E você vai receber da mão do Senhor a coroa da vida. Você vai receber da mão de Jesus a coroa da vida eterna. Amém. Esse caminho que você está trilhando está difícil, está dolorido, porque tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, tem inimigos, mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos teus adversários e unge a tua cabeça com óleo, porque você escolheu que lá no verso 1, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. As lutas são necessárias porque Deus, Ele quer te colocar em retidão de vida com Ele. E o percurso desse caminho, o pastor está te esperando. Porque essa caminhada que você está trilhando, essa caminhada que eu estou trilhando, tem um destino certo, que é a casa do pastor. Louvado seja o Senhor, meu irmão e minha irmã, pela minha vida, pela sua vida. Deus é contigo. Não desista do processo, porque Deus é contigo. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra, ajuda a compartilhar essa palavra com as pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, que estão passando pelo vale, que estão passando por momentos difíceis, que estão sem esperança. Compartilhe essa palavra. Que tudo é necessário, porque quanto mais os problemas vêm na nossa direção,
nós se aproximamos de Deus e Ele mostra para mim e para você qual é o caminho. Esse é o caminho, minha filha, andai por ele. E Ele usa o bordão se precisar e nos tira do aprisco e nos coloca de volta ao caminho. Fica com essa palavra em o nome de Jesus. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.